Então, estamos aqui nesse segundo encontro. Totalizaremos centenas de encontros. Vocês estão só me vendo por enquanto, não estão vendo nenhuma tela além de mim, não, né? Certo? Vocês não estão vendo um A slide? sua tela está Tá aberta. vendo a Sua tela tela está também. aberta. Se eu clicar aqui, eu vejo. Ah, que bom. Então você vê os Proficiência slides tema também. interpretação de Freud, capítulo Ótimo, 2. melhor ainda, então. Saussure, Lacan, Ótimo, ótimo, então. tá tudo aí. Ótimo, então. Dez Melhor, slides. melhor ainda. Mas aí por que que eu não... Ah, mas eu não consigo admitir quando tá assim? Ué. Ah, entendi. Entendi. Então acho que vai dar certo. Vai dar certo a minha gambiarra aqui. Bom, então vamos lá. Então, estamos aqui para falar do. Então, nesse livro aqui, Fundamentos da Psicanálise, volume 4, Coutinho Jorge. Já expliquei por que que eu escolhi na semana retrasada, né, no primeiro encontro. Acho que ele é um livro bacana, não só pelo conteúdo que ele traz, acho que muitos que estão aqui é porque gostam do Coutinho Jorge, né? Mas não só pelo conteúdo que ele. Ih, caramba. Peraí, gente. Agora travou o negócio aqui. Ah, não, não é isso. Calma. Peraí. Cadê a turma que está entrando aqui? Ah, aqui. Então, ele é tanto interessante pelo próprio conteúdo dele, mas também eu gosto de pegar livros assim, porque ele vai sendo como uma desculpa para eu trazer outros assuntos que tenham relação com o que está ali, né? Então, pegar, por exemplo, o assunto de hoje é sobre interpretação. E eu vou falar de interpretação hoje e provavelmente em alguns encontros, porque eu não vou seguir só o que ele colocou. Tem muitas outras coisas interessantes para trazer, que eu vou trazer da minha prática dos estudos. Então, essa é uma forma de usar o livro dele, tanto para estudar o livro em si, mas também para trazer outras coisas, né? Acrescentar outras coisas. Então, esse é o nosso segundo encontro. O capítulo que eu vou trabalhar começar a trabalhar hoje, não vou trabalhar inteiro, que não dá tempo, é o capítulo 2 no livro, chamado ah, A Interpretação em Freud, na página 45. Lembrando que tem o grupo lá do Telegram. E lembrando que não é para colocar nenhum PDF do livro lá, porque quem quiser o livro, compre o livro, não fique compartilhando o Boa livro noite. do Nossa. autor. Quero sim, que aí eu vou. Eu tô fazendo umas coisas aqui e aí eu vou escutando. Desliga o Quero sim. microfone quando você Bem lembrado. Olha, eu já tinha esquecido. já tinha esquecido. Tá. Eu acho que mais uns 3 encontros eu estou mais acostumado aqui, aí eu consigo falar melhor com as pessoas para entrar com o microfone desligado. Bom, então, começando aqui, vocês estão vendo a tela, então, vou pegar recortes que eu fiz do texto, coisas que eu acrescentei, e vou falando em cima disso. Então, ele começa dizendo assim, sobre a interpretação em Freud, né? E começa dizendo assim, né, ó, o tratamento psicanalítico se caracteriza por se dar exclusivamente através da palavra. E apesar disso ser óbvio, porque é assim que a psicanálise começa, né, pura pela fala, muitas vezes nós vemos outras coisas sendo colocadas como ferramenta, como técnica do psicanalista, e não é pela via da fala, é pela via, por exemplo, do olhar, da presença. Se isso está certo, se isso está errado, enfim, se a gente for pensar na origem, ali na psicanálise, a cura é pela fala. O que vai acontecer é que alguns psicanalistas, principalmente ali britânicos, pós Primeira Guerra Mundial,
eles começam a falar de uma outra coisa também anterior à palavra, começam a falar de outras coisas e inclui isso na conta aí para o tratamento. Mas nesse texto aqui, nesse material de hoje, é para tentar chegar numa coisa mais essencial na psicanálise. A partir daí, fazer alguns desenvolvimentos, fazer algumas ideias, algumas provocações, né, algumas modificações. Mas a ideia é pegar assim o que é o clássico mesmo, que seria o clássico a gente pensar na psicanálise, e aí começa por essa via da cura pela fala, que todo mundo já conhece. E aí, por conta desse lugar privilegiado, exclusivo da fala, o Coutinho Jorge coloca assim, né? É um lugar privilegiado que a interpretação ocupa no tratamento. Então, a interpretação é a grande intervenção que o psicanalista faz. Só que é interessante, assim, que o que é uma interpretação pode ser uma coisa muito simples a sua explicação, mas você tem ali livros e livros dizendo o que é interpretação, artigos dizendo o que é interpretação, né? Uma porção de coisas para falar o que é interpretação, e não é simples assim de definir. E é isso que ele vai construindo aqui, eu acho que é bem legal para uma reflexão da nossa prática e também para os nossos estudos. Então ele põe assim, não, quando você fala sobre interpretação, ele pensa dois aspectos, né? Dois caminhos aí. Que ele fala no A é o modo de comparecimento da palavra do analista, né? Então, a interpretação passa por essa via da palavra do analista, só que tem que tomar muito cuidado por como é essa palavra do analista que entra ali. O analista pode colocar suas palavras ali, o analista vai falar pelo analisante, vai falar no lugar do analisante, é por aí que a coisa acontece, ou a palavra do analista entra, mas de uma forma diferente, uma forma especial, uma forma específica. Além disso, quando ele pensa na questão da interpretação, ele fala, primeiro, é o modo de comparecimento da palavra do analista. Segundo, a forma de intervenção que deverá desencadear algum tipo de transformação subjetiva. Então, o que nós tentaremos caminhar aqui hoje é conseguir definir, ou mais ou menos definir, o que é a interpretação na psicanálise, como é que a gente pode pensar a interpretação na psicanálise. Se vocês olharem na tabela, no quadro que eu coloquei, eu tenho o tratamento psicanalítico e tem essa frase aqui importante do Lacan, que é: a interpretação não tem que ser mais verdadeira do que falsa. Ela deve ser justa. O que isso quer dizer também abre muitas coisas a se pensar. Porque tem gente que entende que interpretar é você colocar palavras na boca do analisante, é você trazer um sentido, ou você trazer ali um conteúdo que não estava ali. Bem aquela coisa quando se pensa assim, a gente tem aula na faculdade ou em cursos, que o Freud, o objetivo da análise é trazer do inconsciente para a consciência, e aí então o analista conseguiria revelar o que está ali, falando, olha, o que tem ali inconsciente é tal coisa, fazendo isso. Só que na prática não é bem assim que a coisa funciona. Até porque cabe uma interrogação, assim, quem que o psicanalista julga ser capaz de dizer o que está no inconsciente do outro? Só que quando traz essa ideia de falar do que está no inconsciente do analisante, é como se o inconsciente fosse um porão, né? Que a coisa está ali escondida, submersa, e que o analista fala, ó, é tal coisa, e aquilo volte aqui, volte para a superfície, e aí então a pessoa toma consciência. Então, muitas vezes é assim que nós aprendemos na faculdade, quem tem psicologia, na faculdade de psicologia que tem, ah, pelo menos quando eu fiz psicologia era muito forte a grade de psicanálise, mas sempre tem aula de psicanálise. Uma das explicações vai ser essa. Freud ali, que trazer do inconsciente para a consciência. E o Lacan faz algumas coisas diferentes, né? Não é exatamente por aí, porque muda a concepção até de inconsciente que o Lacan vai apresentar. Então, o perigo de muitas vezes ter aquelas interpretações exageradas. Então, você pega ali, às vezes, interpretações kleinianas, caso Dick, que ela faz uma superinterpretação. Ela traz uma porção de sentidos ali que a criança não falou nada daquilo. Ela pega o carrinho
pega o carrinho ali, passa no túnel e a Klein diz, você quer colocar o pênis dentro da sua mãe. O moleque tem uma super interpretação quando ela faz algo do tipo. Aí, muitas vezes, quando você fala isso, a pessoa fica, alguns alunos ficam receosos, então, de interpretar. Então, eu não posso falar nada, não posso colocar nada ali, eu não posso, né, trazer palavra nenhuma, e acaba deixando a sessão rolar, e não acontece nada, né? E aí, muitas vezes, a sessão de análise é o analisante falando, aí uma hora encerra a sessão, enfim, às vezes o analista fala assim, olha, importante isso aí, pensar sobre isso aí, e a coisa encerra por aí. E aí o Lacan traz que a questão, a interpretação, ela tem que ser ali, tem que desencadear alguma coisa e ela tem que ser justa. Tá? Ela não tem que ser nem é, muita ou pouca. Ela tem que ser ali, ah, no ponto certo. E aí ele vai construindo a ideia da interpretação. Como é que a gente consegue fazer uma interpretação? Como é que a gente pode pensar na interpretação? E aí eu trouxe aqui essa divisão que ele faz, que está na tabelinha. Quem está no YouTube não vai conseguir ver. é, Não vai conseguir ver, mas depois eu vou colocar ah, esse vídeo que está aqui rolando via Zoom, vai estar disponível lá no Zoom, no YouTube, só poder encontrar a tabelinha. E aí ele faz uma diferenciação bacana, coloca assim, ó, a interpretação vai por duas vias, né? A via da ciência e a via da arte. Veja que isso está em acordo ali, em continuidade, com o que foi falado no primeiro capítulo, que ele traz ali o Leonardo, Freud e Leonardo, e colocando ali Freud e Leonardo como Freud tentando de alguma forma, né, se assemelhar ao Leonardo, que buscava ali na arte algum tipo de ciência e conseguiu fazer isso, tanto é que trouxe da arte para outras áreas do conhecimento uma porção de conteúdo, que o Freud faz dessa mesma maneira. Então você tem ali os escritos técnicos de Freud, você tem o Freud trazendo os casos clínicos, você tem o Freud trazendo esses grandes casos, você tem o Freud interpretando textos publicados, como o caso Schreber, mas você tem o Freud falando da cultura, falando do próprio Leonardo da Vinci e coisas do tipo. Então, essa ideia de pensar a interpretação por essas duas vertentes aí, ciência e arte, vai estar de acordo, está em continuidade com o que foi falado na semana passada. Então, veja só, quando eu falo de ciência, é colocado assim, pensando na questão da ciência, eu preciso pensar na estrutura do inconsciente e linguagem, essa articulação inconsciente e linguagem. Eu tenho que pensar na doutrina do significante. E aí que eu vou começar falando com vocês sobre, do ponto de vista científico da interpretação, por qual caminho nós vamos seguir. Ele diz assim no livro: é requerido do analista o conhecimento do saber psicanalítico sobre a estrutura do inconsciente e linguagem. Isso está presente em Freud, nas suas obras iniciais, e isso é levado assim a um nível exponencial pelo Lacan, essa aproximação de inconsciente e linguagem. Então é muito interessante assim, não sei se vocês leem Freud aqui, mas o Lacan dizia que as pessoas não liam Freud. Acho que continuamos nesse mesmo tipo de sintoma de não ler Freud. Mas quando você pega os textos bases ali, os canônicos, interpretação dos sonhos, o xiste e suas relações com o inconsciente, psicopatologia da vida cotidiana, eu tenho ali o filé mignon dessa articulação linguagem e inconsciente. Então, Lacan, ele vai pegar isso que está em Freud e vai juntar ali com aquilo que um cara chamado Fernando Saussure
produziu, criou da linguística estrutural para começar a fazer uma articulação. Então, alguns até colocam que se Freud tivesse conhecido Saussure, né, as datas não batem, hein? Provavelmente teria se utilizado do conhecimento de Saussure ou da linguística estrutural para fundamentar uma série de coisas que ele desenvolvia, que você enxerga bem ali quando você pega a interpretação dos sonhos, o X e suas relações com o inconsciente e o psicopatologia da vida cotidiana. Mas o que que é a linguística estrutural? Eu peguei só um recortezinho aqui, ó. A linguística estrutural é um ramo da linguística que estuda a linguagem a partir da análise de suas estruturas internas, focando na forma como os elementos linguísticos, como sons, palavras e frases, se organizam e interagem dentro de um sistema. Essa abordagem enfatiza a análise sincrônica, ou seja, o estudo da língua em um determinado momento, em vez da perspectiva diacrônica, e examina a evolução histórica da língua. Então, pensando na, na, na diacronia e na sincronia, diacronia é uma coisa acontecendo depois da outra. Sincrônico, coisa acontecendo simultaneamente. O Saussure vai ser aquele que ele vai chegar no que é o signo linguístico. Como se fosse pegar ali uma palavra e mostrar a estrutura que essa palavra é formada. Então, ao invés de se preocupar com o enunciado, assim, né, nesse sentido de uma palavra depois da outra e evolução histórica, ele vai pegar ali a célula mínima, a palavra, o signo linguístico, que é uma articulação de significado e significante. E isso vai ter importância. Vocês vão ver que não é só muito blá, 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 muita teoria. Isso que vai ser importante para conseguir fundamentar essa articulação da linguagem com o inconsciente. E o Lacan vai até dizer, né, a chance que tem, né, que a psicanálise poderia se aproximar de ser uma ciência seria através da linguística. Até o Coutinho traz isso, né? A linguística é aquilo por meio do qual, porque a psicanálise poderia se agarrar na nossa ciência. E diz aqui, ó, nossa doutrina do significante é, para começar, disciplina na qual aqueles que formamos se exercitam nos modos de efeito do significante, no advento do significado, única via para conceber que, ao se inscrever aí, a interpretação possa produzir algo novo. Vamos traduzir aqui, porque eu acho que isso é legal para a gente trabalhar. Deixa eu ver isso aqui. Então, de novo, nossa doutrina do significante, assim que o Lacan coloca, né? Disciplina na qual aqueles que formamos, os psicanalistas, se exercitam nos modos de efeito do significante, no advento do significado. Única via para conceber. Então, o que que é esse efeito do significante no advento do significado? Eu vou pegar aqui um negócio na sequência e depois eu volto para cá. Eu tenho aqui fiz uma tabelinha, um comparativo, para pensar no signo linguístico em Saussure e o que que o Lacan vai trazer de diferente. De forma muito simplificada, mas para também tentar trazer de uma coisa mais para pensar a clínica, para pensar essa fundamentação, nessa articulação inconsciente linguagem, eu tenho ali o significado e o significante. O signo linguístico será formado por isso. Eu teria a imagem acústica, o som da palavra e o conceito da palavra como uma unidade. Então, cada signo linguístico é formado por significante e significado, e eles são indissociáveis. Tem um aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui. Eles não estão soltos. Eles não têm uma relação independente. Então, sempre que eu penso no signo linguístico no Saussure, ele está fechadinho, significado, significante. A imagem acústica, né, a palavra, o som da palavra e o conceito. O que que o Lacan vai fazer de diferente, que é muito importante para a gente pensar nessa ideia da interpretação e da interpretação que produz mudanças? O Lacan ele vai desmontar, ele vai mostrar que esse signo linguístico ele não está fechado numa estrutura, num par que não se separa, né? Ele vai mostrar
que sim se separa e vai mostrar uma relação curiosa entre eles, né? Ele vai colocar assim: o que que é o significante? Significante sozinho não significa nada. Significante é uma palavra, o significante é aquilo que nós escutamos. Você escuta uma palavra, mas o que que ela significa? Uma palavra sozinha, escutei uma palavra, não sei o que ela significa. Quer dizer, posso achar várias coisas, só escutei, eu não sei qual conceito que é. Eu escuto lá uma palavra e eu tento fazer uma certa amarração com ela. Então, eu escutei ali a palavra identidade, eu sempre conto essa história que foi divertida para mim. Quando eu estava nos últimos semestres da faculdade, eu fui fazer estágio de atendimento num refeitório, e aí a gente ficava ali de plantão e chegavam as pessoas que estavam nesse refeitório para falar com conosco, né, com os psicólogos ali. E aí chegou um senhor até mim e falou, perguntei, né, o que que está acontecendo? Ele falou, olha, eu perdi a minha identidade. Falei, puxa vida, falei, caramba, eu fiquei impressionado, assim, falei, caramba, bem tão certo assim o negócio. Aí eu lembrei das minhas aulas de psicologia social. Falei, nossa, que interessante, o cara tá ali, perdeu a identidade dele, não se reconhece mais. Que dimensão. Viajei, né? Aí eu perguntei, me conta, como é que foi? Aí ele falou, não sei, eu tava no ônibus, acho que eu puxei a carteira, ela caiu no chão, não vi. E aí que eu me toquei, era em dupla, minha dupla riu da minha cara, assim, da cutucada, assim, por eu querer saber demais, né, aquele furor Sanandes. E aí, tava falando do RG. A identidade que ele perdeu foi essa. Mas como é que eu ia saber que a identidade que ele estava falando era essa, e não outra? Não tem como eu saber. Eu escutei ali o significante, mas eu não sabia o sentido que ele estava utilizando. Como é que eu posso descobrir o, o que aquele significante significa? Como eu já disse, sozinho não significa nada. Eu preciso de pelo menos mais um significante, que é no contexto que eu vou saber o que aquele significante significa. Quando ele falar que perdeu a identidade, se ele mandasse perder minha identidade, não sei mais quem sou eu, traria uma série de significantes, traria um sentido que eu pensei, de perder a identidade, não me reconheço mais. Quando ele traz perdi minha identidade, derrubei o meu RG no ônibus, a coisa caminha para outro lugar. Então, dependendo com quais outros significantes vai ser articulado, a produção de significado é diferente. Quando eu penso no signo linguístico do Saussure, isso não se separa. Então, a relação significante-significado está fechadinha. Quando eu penso no Lacan, a relação significante-significado não está fechada. Porque à medida que novos significantes se associam, entra ali na cadeia, o significado vai mudando, o sentido vai deslizando. Por isso que eu coloquei aqui, ó, significante, no Lacan, né, o significante um mais significante 2. Aí eu coloquei significado ou sentido A. Se eu tenho os mesmos significantes um 2 entra um significante 3 significado, um sentido B. Depois eu tenho ali significante um depois 2 depois 3 depois 4 um outro sentido vai aparecer ali, o C, e assim por diante. Então, por isso que o Lacan diz, por exemplo, que a gente não pode ter pressa, não queira compreender rápido demais. O que que eu fiz ali? Claro que eu fiquei quieto, mas assim, no primeiro momento, quando eu escutei perdi minha identidade, eu já tomei partido. Opa, peraí, não se reconhece mais, né? Há algo no ser, enfim, na identidade do sujeito. Eu fui apressado e eu já amarrei da forma que eu quis os significantes e produzi uma significação. Depois ele mostra uma outra coisa. Então, apesar de ser muito simples essa ideia, bobinha essa ideia, é uma ideia chave de você esperar a pessoa concluir, falar até onde ela quer chegar. Mas veja que é interessante também que eu posso pensar numa pessoa verborrágica que fala, 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 mas se eu colocar uma pontuação em algum momento, eu consigo criar um segmento ali, ó. Então a pessoa ia falar uma porção de coisas que fica só naquela fala vazia, aí você consegue escutar um recorte que produz algum tipo de efeito, né?
Às vezes a pessoa tem ali, e às vezes eu vejo muito em supervisão. Supervisão é um ótimo laboratório para sacar isso acontecendo. Às vezes a pessoa está falando uma porção de coisas, e às vezes ela está falando do pai, por exemplo, e ali está falando uma porção de coisas aleatórias e faz uma crítica ao pai e continua falando uma porção de coisas aleatórias, e essa crítica diluída ali, se for apontada, por exemplo, se for marcada, ela cria esse ponto final como o último significante da cadeia. E algo ali pode ser revelado. Entende? Eu não preciso dizer assim, olha, você sente ódio do seu pai. Que seria eu achando por mim, que é a bronca que eu dou nos meus supervisionandos. Como é que você sabe pelo seu, você sabe pelo seu analisante desde quando? Você é ele, você não é, então você não pode saber pelo outro. Você não pode saber pelo outro, porque não é que você não pode, porque é proibido, é porque não dá, né? Não tem como você saber pelo outro. Então a ideia é que você, nessa de deixar falar ou de cortar, fazendo esse trabalho aí de costureiro, eu posso ter diferentes amarrações significantes, produzindo significações diferentes. Entende isso? E olha como isso é interessante, olha como a coisa é complicada na história. Por que que a nossa relação com o significante é tão importante, né? Ó? O Márcio falou, o saber do analista se antepôs ao significante. Pois é, eu quis dar um significado, eu trouxe um saber meu. Por isso que eu não posso ir por essa via. O saber não é meu. É o saber que vai ser construído em análise. Por isso que, por exemplo, gente, quando a pessoa chega e fala assim, e tá na moda, né? Acho que eu escuto isso umas 5 vezes por dia, assim. Eu acho que eu tenho TDAH. Você acha que eu tenho TDAH? Que assim, é uma pergunta como se existisse, quando eu falo assim, TDAH, eu soubesse exatamente do que se trata. Ou seja, as pessoas chegam no modelo do signo linguístico fechado. TDAH, logo. Só que eu não tô. Se eu trabalho para essa via do signo linguístico fechado, se a pessoa tem TDAH, eu vou pegar lá o protocolo TDAH. Bom, eu sei o que é assim. A terapêutica é essa, o tratamento é esse. Na psicanálise, como eu desmonto o signo linguístico, eu tenho TDAH. Como assim? O que que é isso, né? Conta disso. A pessoa vai contando e aí vai aparecendo uma porção de coisas. Nesse TDAH, a pessoa pode, no fim das contas, revelar que é uma pessoa tímida, que não consegue se aproximar de alguém para ter uma relação afetiva. Ou vai dizer que porque é, é desinteressado em tal coisa, por conta, assim, enfim, a pessoa vai contando e ela vai mostrar o que tem ali. Esse é um dos grandes baratos, né, da psicanálise, saber ouvir, saber esperar para ouvir. Você vai escutando, escutando para entender como é que esses significantes estão se articulando. Então, veja, eu tanto trabalho deixando com que a pessoa fale, e fale mais, e fale mais, e fale mais, e fale mais, como eu também posso trabalhar cortando para fazer segmentos ali da frase. Você faz um corte ali e a pessoa fica com aquilo, por exemplo. Porque quando você fala pensando numa coisa verborrágica sem fim, você não, às vezes você dá conta do que diz. E quando você faz uma marcação ali, opa, aquilo ali aparece. Então, com essa ideia, até o desenho de inconsciente, a gente pode começar a reconsiderar. Não no sentido de, sim, o inconsciente é aquilo que está no porão do psiquismo e a consciência está em cima. Você começa a ver que o inconsciente, na verdade, o tempo todo eu estou falando e não me dando conta daquilo que eu falo. Eu estou ali falando uma porção de coisas, às vezes em loop, e enquanto eu não fizer ali um corte, costura, para que isso seja escutado, para que eu possa me escutar, eu vou ficar sem me dar conta disso o tempo todo. Por isso que eu gosto muito daquela ideia de falar assim, eu vou para a análise descobrir o que eu tenho para dizer, ou escutar o que eu tenho para dizer. E eu vou lá falar para eu conseguir escutar, para eu me escutar. Nossa, olha o que eu falei. Por que que eu falei isso? Né? Então, essa é uma ideia interessante e o negócio mais maluco, né, também. De se pensar que, olha a importância do significante. Quando nós nascemos, nós somos trocados por um significante. Eu nasci, então,
bebezinho lá, fofo, bochechudo, roxo. Eu encontro essência, não interessa. O que que meus pais fizeram? Esse é o Saulo. Pum. Quem que é o Saulo? Saulo é o nome do meu tio, irmão favorito da minha mãe, um cara muito do bem, um cara muito amoroso, tá, tá, tá. Então vem, olha que vem para mim o nome Saulo e de brinde toda a articulação que esse nome carrega na família. Então, olha só, quando eu chego na minha família por parte de mãe, por ser Saulo, já tem quase o efeito do outro Saulo ali. Aí junta isso, aí juntava aquelas senhoras assim na feira, na fila do açougue. Como é que você chama? Saulo. Aí, o que que eu escutava? Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu falei, eu lá sei o que que é, enfim. Então, olha só que interessante. Eu sou substituído por um significante, e esse significante se refere ao desejo de quem Deus foi para mim. Então, nessa hora, e veja só, ainda bem que eu tive esse nome, né? Até uma vez eu fiz uma brincadeira, na época da faculdade, que eu dava supervisão, eu brincava assim, ó, fala seu nome e por que que deram esse nome para você, para entender o que está em jogo ali. E aí teve uma aluna assim, ela falou o nome e eu falei, mas quem deu esse nome para você? Ah, acho que foi minha avó, foi meio que de última hora, assim, porque meus pais me escolhiam, minha avó falou, ah, põe tal coisa. Aí eu até brinquei, assim, você vivia sendo esquecida na escola, não era? Ela, nossa, como é que você sabe disso? Eu falei, porque ninguém tá nem aí pra você, nem queriam dar nome pra você. Eu era sem noção, né? Eu falei brincando. E ela falou, cara, e era isso mesmo. Só para pensar na, na importância que tem o significante. Se vocês atendem, ou se você é essa pessoa, já pegaram o quanto sofre o júnior, os júniores da vida? E o neto? Já reparou o neto? Fulano neto, ou seja, pai foi pulado em termos de hierarquia e botou ali o avô do neto, mas o pai não é pai do filho. Então, isso é muito interessante, isso é desenvolvido pelo Durval Chequinato naquele livro Psicanálise de Paz, é bacana. Mas só para mostrar assim, ó, o quanto nós estamos presos, né, ao significante, os significantes que nos compõem. E é interessante assim, eu sou um significante, o Saulo um significante, e meio a tantos outros significantes, e cada um de vocês a mesma coisa. Porque um nome não substitui. Por isso que o Lacan fala assim, existe uma operação que nós deixamos de ser um nada para ser uma falta. Não é bacana isso? E quando você nasce, você é um bigato ali. Você nasceu aquele maçaroca de carne, osso, sangue, sei lá o quê. Mas graças a alguém desejar você, por isso foi parido, por isso deram um nome, você passa a ser um nome e de alguma forma fala de uma falta de um outro. Se refere a um desejo do outro, desejo da mãe, desejo do pai, desejo da família. Ah, mas eu não fui desejado. Se você nasceu, você foi desejado. Nem que for desejo de vingança, como eu já escutei uma pessoa que falou assim: esse nome do meu filho eu odeio, eu quero me vingar do meu marido. Às vezes foi o nome que foi dado para tentar salvar o casamento, sei lá eu. Então, nessa perspectiva, é legal entender, pensar o quanto nós precisamos brincar com palavras o tempo todo. Mostrar que palavras são desmontáveis o tempo. E a gente pode pensar quase assim como se fosse o inconsciente, é esse desfiladeiro de significantes assim e produzindo significações quando eles se agrupam. Então, essa ideia de signo linguístico do Saussure, que fica essa coisa fechada, caberia bem se eu fosse. Tô exagerando, né? Obviamente que não são todos assim, mas quando é aquela coisa da psiquiatria, ou às vezes da psicologia, o que é isso? Isso é tal coisa. O que que é o TDAH? TDAH é tal coisa. Sou borderline. Ah, borderline, ok, eu sei que é borderline. Sou depressivo, ok. Aí você vai no psicanalista, sou depressivo. Ele quer pegar o significante e botar você para
mexer, né? Articular. E vai aparecer muita coisa. Só que muitas vezes o pessoal não tem paciência com o psicanalista, né? Ah, mas não me indica psicanalista, quer ficar me enrolando, eu quero saber assim, o que que eu tenho que fazer? É por isso que é tão sedutor, tão interessante esses gurus, esses coaches, que falam assim, ó, você vai fazer isso. E dá certo. Por isso que é tão sedutor hoje o pessoal do estoicismo. Só você faz isso que vai dar certo, assim que funciona. Enfim, né? E tem, é claro, e tem a turma da psicanálise selvagem que também vai fazer coisas do tipo. Então, essa ideia inicial é interessante de se pensar. É que você tem essa estrutura do signo linguístico, essa relação significante-significado, e que, à medida que um novo significante entra na cadeia, o significado vai deslizando, vai aparecendo outros significados. Bacana isso. Se a gente for até exagerando aqui, mas o quanto, já que eu sou um substituto para um significante, eu sou falado pela boca do outro. Né? Muito da minha leitura do mundo, da minha realidade, é o discurso que o outro contou para mim. Não é? Eu estava lá escutando ao Saulo e minha família falando de mim, e durante muito tempo eu tentando me identificar com esse significante e sendo falado por esses outros. E aí eu tomo essas articulações dos outros que falam de mim, eu na boca dos outros, como sendo aquilo que sou. Então, algumas vezes eu faço algo interessante, que é a pessoa traz alguma coisa, eu pergunto, por que falou isso? Não, minha mãe falou. Você concorda com isso? Ou meu pai falou. Mas quem disse isso? E a pessoa fala assim, ah, não sei. Então, como é que você pode dizer isso? Se... De onde você tira isso? Entende? Então, começar a questionar o que a pessoa fala é mó barato. Assim. Você começa a questionar o que a pessoa fala, e é interessante, quanto mais você questiona, você começa a perceber que você fala muito sem ter ideia do que você está falando. Porque o nosso fluxo de fala é inconsciente. Já tentou falar? Não, peraí, não posso falar nada de errado, assim, eu vou falar completamente consciente. Tem gente que tenta fazer isso. Né? Tem muitos que falam assim: eu não preciso de ir na terapia ou na análise, porque eu faço análise comigo mesmo. É a pessoa que morre de medo de falar com o outro e se escutar de uma forma que depois vai ser insuportável. Isso acontece mesmo, assim. Assim, o analisante fala assim: nossa, falei isso aqui, tá insuportável ter escutado isso. E não dá para você se desescutar. Uma vez que você escutou, você pode depois, claro, ampliar o sentido. Aquilo que eu gosto muito da letra do Drummond, na música Canção Amiga do Milton, que é aquilo lá, aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Você não vai conseguir eliminar aquele enunciado. Pensando nisso, eu trouxe até, deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Vai. Oh, vai falar, vai dar certo. Ups. Vocês conseguem ver aí? Ai, caramba. Vocês conseguem ver e ouvir? Então, peraí. Sim, 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 sim. Je me réveille tous les matins à 5 heures et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. À ce moment-là, on se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers moi et me fait une caresse extrêmement douce sur la joue. J'ai compris, Gestapo, la geste. Vous avez transformé la Gestapo en un geste tendre, il faut le dire. Un geste extrêmement tendre. Et cette surprise-là, ça n'a pas diminué la douleur, ça en a fait autre chose. La preuve, maintenant, 40 ans après, je le raconte encore, ce geste, je l'ai encore sur la joue. C'est un geste aussi qui un appel à l'humanité, quelque chose comme ça. Então, veja, né? Acho que a maioria já conhece esse vídeo, é um vídeo bem famoso no Rendezvous Lacan. E é isso, assim. Ela conta, né? Ela não vai. Ela passou pelos horrores da guerra, tem lá a experiência traumática com a Gestapo. Ela não vai se livrar
dessa lembrança. Só que o Lacan produz ali uma transformação, que ele pega ali a Gestapo, e aí, de forma sagaz, ele levanta, passa a mão no rosto dela, que é um gesto na pele, gestapô. E aí, veja, né, o significante é aquilo que você escuta. Porque a escrita gestapo e gestapô é diferente. A escrita é diferente, mas o som que você escuta é semelhante, mudando uma acentuação. Então é interessante isso, porque... Ah, ficou mudo para vocês? Não? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo normal, tá. É interessante, então, isso, porque onde, se a gente for pensar, era um ponto traumático, não passava dali. Ela fica naquele sonho traumático, repetitivo, fica naquela coisa que não sai. E aí o Lacan consegue produzir ali algo, uma intervenção que transforma isso. Então eu enxergo assim, não é que a Gestapo deixou de existir como uma lembrança, como uma coisa, da lembrança dela que traz sofrimento. Mas ao mesmo tempo, quando chega naquilo, tem o ponto de transformação, de ser uma outra coisa. Então, muito do que nós fazemos na análise é justamente essa transformação via significante. Colocar algum significante ali que consiga causar essa transformação. Lacan conseguiu com o gesto, né? O gestapô. Mas muitas vezes na clínica vão ser de outras maneiras. Nem sempre vai ser você falando, que nem o Lacan fez ali e criou uma coisa. Às vezes o próprio analisante ele diz aquilo e você pode pausar ali, fazer uma marcação. Em geral, a gente faz faz a pausa e fala aquilo, repete aqui. E sempre usando as mesmas palavras que foi utilizado. Porque quando eu faço isso, não está vindo de mim. O significante não é meu. É ele que está trazendo. A única coisa que eu faço, única entre aspas, é recortar e colar. O tempo todo é isso. Esse exercício de recortar, colar, por aí vai. Deixa eu ver aqui comentário que tem. Então, o analista não busca um significado oculto, não dá um novo significado, mas trabalha para permitir, suturando e pontuando, que outros significantes apareçam e reconfigure a fala do analisando. Sim. Se uma pessoa afirma repetidamente a análise, sempre é deixado de lado, identificando a si mesma de forma rígida com uma posição de rejeitada, como a interpretação do analista poderia operar para deslocar essa fixação, explorando o deslizamento significante deixado, sem fornecer um novo significado fechado? Aí eu já não sei, né, como vai acontecer na... Porque você trouxe só esse pequeno enunciado, né? Sempre é deixado de lado, eu não sei o que pode aparecer depois. Vai ser da ordem de uma invenção na hora ali que vai aparecer. Mas a ideia seria isso. Pode aparecer, por exemplo, numa hora a pessoa traz algo em que, sei lá, não sei qual que é o sentido que está ali, mas foi deixado de lado para ser protegido, assim, né? Então, me deixou de lado e me protegeu nessa hora. Para trazer esse negócio de rejeição para um sentido de, por exemplo, uma proteção. Mas é difícil eu criar alguma coisa aqui, porque eu não sei não estou com um tratamento em tempo real. Mas a gente pode pensar que, como é que eu trabalho normalmente? Eu tenho essa carta na manga. Que muito provavelmente uma pessoa que traz isso sempre é deixado de lado, isso deve ser chama de um cacoete, não uma, cacoete não, mas uma repetição, sempre traz isso. Só sempre deixar de lado, sempre deixar de lado, sempre deixar de lado. E muito provavelmente você vai aparecer, aí tá, né? Não é tão só dessa forma, a gente trabalha, você mexe na palavra, mas a pessoa pode trazer uma situação X, que ela não leu essa situação e você pode ler como deixada de lado, mas numa outra significação, como essa que eu trouxe, por exemplo, de você deixar de lado para proteger, né? Enfim, então você vai começar a utilizar isso, pelo menos eu faço dessa maneira, eu pego certas frases significantes que o analisante sempre traz e eu uso nesses outros momentos, mas eu uso assim, eu coloco para ver se cola. Pode ser que cole, pode ser que não. Se cola, ótimo, tem a chance de aparecer um outro sentido a partir daí. Então, trabalho dessa forma. Aí, seguindo, deixa eu ver. Além disso, só para. Então, olha que interessante. Por que que eu estou aqui?
Eu estou dizendo, ó, a interpretação, duas vias para se pensar aqui, pela via da ciência e via da arte. Na via da ciência, a estrutura do inconsciente e linguagem, doutrina do significante, tá vendo que o significante é o que há para a gente, né? O que nos interessa aqui. Aí tem esse ponto do signo linguístico para o Saussure, dessa relação fechada significante-significado, e eu tenho no Lacan esse deslizamento do significado na relação com o significante. À medida que novos significantes entram na cadeia, o significado vai deslizando, né? Vão aparecendo outros significados. Além disso, só para mostrar como é bacana essa ideia do significante, algumas ideias, eu trouxe até aqui, ó, se vocês olharem esse esqueminha, ó, o que que eu tenho, né? Ó, meu mouse aparece? Meu mouse não aparece. Então, aparece. Em uma análise. Eu coloquei aqui esse ponto que o sujeito não quer saber, mas eu poderia pensar também na própria estrutura do gestapo que aconteceu ali, ó. Veja, eu tenho aqui um aumento, às vezes, traumático, e aqui, imagina que eu tenho uma série de significantes rolando aqui, não. Ou tem aqui o significante, uma cadeia significante que vai até aqui. Aí, produziu uma nova significação por conta de um novo significante. A significação vem até aqui. Depois, outra significação vem até aqui. Aí gestapor vem até aqui, e a coisa vai. Aí às vezes acontece do analisante falar assim, pô, eu tô aqui um tempão na análise e eu tô falando da mesma coisa. Vocês veem a setinha aí, né? Tô falando da mesma coisa, não. Você está falando da mesma coisa de forma diferente. E não é a mesma coisa. Aliás, é um dos pontos que eu tenho trabalhado muito em outros grupos, né? Que a, essa ideia de que mostrar sempre é diferente. Nunca tem algo igual, né? Sempre é uma diferença. Mas então, ó, tanto para pensar que o ponto X ele vai ser modificado à medida que novos significantes entrem e se encaixem aí nessa cadeia, né? Porque tem que ser um significante que de alguma forma vai fazer esse. Eu tenho até um vídeo, eu vou colocar lá no grupo para vocês depois, chamado Como o Inconsciente Pensa. Vou colocar lá, que é uma aulinha que eu montei no YouTube no passado, regravei, acho que ajuda a pensar nisso. E veja aqui, ó, diferentes interpretações ou diferentes cortes de sessão. Então, corte de sessão aqui, ó, produz uma significação, depois aqui outra significação. Não significa que cada sessão aconteça isso. Aqui é um processo. É interessante para pensar tanto que uma sessão pode ter isso, mas que eu também tenho fases do processo, naquele momento que a significação do processo passa por tal via. Agora, a significação do processo está passando. Por quê? Porque tem esse ponto traumático, onde a pessoa sempre volta, e tem aqui a sua explicação, né? A sua tentativa de dizer sobre isso, depois uma outra tentativa, depois uma outra tentativa. Que é isso que vai acontecendo, né? Nós temos uma explicação sobre nós, e quando essa explicação está saturada, muitas vezes você sente que não está mais saindo do lugar, muitas vezes é a hora que a pessoa procura uma análise para tentar se dizer de outra forma, né? Eu quero falar de mim de outra forma. E aí veja aqui, ó, olha que interessante, né? Se a gente for pensar, olha a estrutura que o Lacan monta quando ele fala da cadeia significante, ó. Essa linha aqui é a fala do sujeito, tá vendo? É a fala. Aí o que acontece? O que é um corte da sessão? É quando vem a intervenção do analista aqui, ó, nesse ponto, e aí retroativamente chega no ponto inicial e aqui produziu uma significação. Se você for enxergar aqui, ó, é o que está acontecendo. Aqui eu tenho um ponto traumático, pode ser, às vezes pode ser um início de sessão, né? A pessoa está falando, e é interessante assim, na psicanálise, a primeira palavra da sessão já está valendo. Já vale, a primeira, já está rolando. E sempre naquela questão, o que será que significa isso que a pessoa trouxe? Como é que eu vou saber? Só quando eu achar aquele significante que vai ser o significante para cortar e poder encerrar a sessão.
Então, por isso, quando assim, a crítica do Lacan e dos lacanianos aos kleinianos, Lacan, é que ela traz uma interpretação dela já, super interpretação. Agora, quando eu, como psicanalista, o pessoal fala assim, o que que é isso, hein? Por que que eu faço isso? Você tem que me contar. Quando você me contar, nós vamos achar o ponto de corte para retroativamente explicar o que que é isso que você está perguntando. Entende? Só que isso, claro, isso assim é como nós pensamos como analista. Muitas vezes você não fala isso para a pessoa. Quando você pega ali, o Freud é perguntado, quanto tempo vai durar a análise? Fala, preciso saber a velocidade com que você anda para saber quanto tempo vai levar. Eu preciso que você fale para ver onde isso vai dar. E onde isso vai dar é o ponto que eu vou poder fazer ali o corte para acontecer esse efeito retroativo. Então aqui, ó, quando tem o corte da sessão, depois eu vou falar de grande outro, coisas do tipo. Mas quando tem o corte da sessão, ó, retroativamente produziu aqui um significado, um sentido, né? Às vezes acontece da pessoa se questionar assim, por que a sessão acabou? O que é isso? Foi isso. E até coloquei, não está no livro, só é que eu aproveitei de um outro slide de uma outra turma que eu tenho, que eu coloquei aqui, ó, o sujeito não quer saber da sua castração, que é o menos FIA aqui. Ele não quer saber disso. E por não querer saber disso, o neurótico ele fica falando, falando, sem se comprometer com o que ele diz. E quando você faz essa pontuação aqui, tem esse efeito retroativo, eu lembro a primeira vez que eu fiz isso aqui, porque eu lia nos livros, eu falei assim, mas como é que faz na prática isso, né? E é tudo, não tem como ensinar, olha, você vai fazer agora, você vai estar lá sozinho. Mas eu lembro de um analisante que eu tive, o segundo que eu tive, que ele falava assim, e ele tinha um discurso muito Faria Limer, esperto man, assim, desperto, não sei o quê, que não se apega, que pega a mulherada, e que isso, e que aquilo, e que aí não se envolve, blá, 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 blá. E aí tem uma sessão que ele tá falando assim, e aí ele traz uma questão assim, porque eu tenho minha prima lá que também quer namorar, eu só falo assim, também. E aí, quando eu falei também, eu encerrei a sessão e esse também causou nele efeito assim, não, 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 não significa que eu quero namorar, não é nada disso. Eu falei, olha, a sessão está encerrada. Eu acho que agora comecei a... Porque não aparecia o desejo dele. Ele ficava ali esnobando todo mundo que se relaciona, que se apega e não se apega a ninguém. E aí teve esse episódio que acontece, esse também, se demorou pra caramba. E esse também causou um efeito impressionante, que ele chegou na outra sessão, olha, escuta, você acha que eu também quero namorar, mas não é nada disso. Não é nada disso, não sei o quê. Eu falei que ele também. E ele, ao tentar se explicar, ele foi se enrolando cada vez mais. E aí foi aparecendo coisa. Aí começou a tocar na questão de não se envolver, porque se envolver corre o risco de perder. Aí começou a tocar na questão dos pais, que o pai nunca tá. Abriu uma porção de coisas. Então, você não sabe o que. Assim, por conta de um também, um corte de sessão, um efeito retroativo, abriu um campo gigantesco. De agora vamos falar disso. Então, o pessoal não queria falar sobre isso. Ela sabia que tudo isso estava sendo ocultado? Não sabe, talvez não sabia disso. Eu não queria saber disso. Mas o efeito que um também tem. E é interessante isso, porque, como psicanalista, eu não sei qual o significante que vai dar esse efeito. Tem coisa que você fala e passa. Mas tem coisas que fala e dá aquele. É... Ó, Saulo, acho que a ideia é que o corte nem sempre coincide com o acerramento da sessão. Múltiplos cortes em diferentes significantes ao longo de uma sessão e como pensar como melhor para de fato encerrar a sessão e apostar nos efeitos que vão vir. Ótima pergunta. Pois é, o corte não é necessariamente para encerrar a sessão, necessariamente. São pequenos cortes. Eu vou falar um pouco da minha prática clínica, o que que acontecia. No começo eu fazia dessa forma, o corte era o fim da sessão.
E aí eu comecei a me incomodar porque eu escutava muito assim aqueles papos de analistas, ou melhor, eu escutava pessoas que faziam análise com lacanianos falando que a sessão durava 15 minutos. Mas não tem problema, tem sessão que dura 15 minutos mesmo, 7 minutos, 20, 30, 40, o tempo é lógico. Mas quando você vê que é um padrão daquele psicanalista atender 15 minutos, ele não está indo pela via do significante, ele está indo pela via de quantos ele consegue atender em uma hora. E aí, e claro, tem muito a ver com as experiências de análise que eu passei. E eu passava por analistas que o corte era isso, levantava e tchau. Até fazer análise com uma pessoa que tinha esse corte e eu ficava ali, né? E é interessante porque isso acaba até forçando a uma tentativa de elaboração ali. Tudo bem que o Lacan fala que a elaboração vai ser fora. Você faz o corte para o sujeito ir elaborando ali. Só que tem uma coisa que eu sempre discuti muito, e acho que é um ponto importante. O Lacan traz muita coisa, sim, mas a gente está falando de pessoas ali que faziam análise todos os dias, 3 vezes por semana. Na nossa realidade, a análise é uma vez por semana. Duas, no máximo, que você não em São Paulo o pessoal não consegue se deslocar. Tudo bem que tem virtual e tudo mais, mas não é tão de praxe assim você ter tantas vezes por semana. É muito comum uma vez por semana, 2 vezes por semana. E aí eu comecei a adotar mais essa coisa de fazer esse corte e esperar uma produção ali. Isso tem muito a ver com uma outra coisa que eu trabalho em psicanálise hoje, que eu acho que não cabe aqui porque vai fugir da ideia inicial. Agora, qual o melhor para encerrar? Aí não tem. Como é que eu vou dizer assim, ó, o melhor é tal? Aí é da ordem da aposta. Você vai fazer e, e às vezes acontece de você fazer, encerrar e a pessoa fala, não, quero continuar falando. Tá bom, fale, pode falar. Não é assim, você tá de castigo, sai daqui. Às vezes acontece de cortar, mas... Entende? Então é difícil o Eduardo falar qual que é o melhor para fazer isso, o melhor momento para fazer isso. Ah, tá. Bom, acho que aqui eu acabei falando já do. Não, mas é uma pergunta boa, Eduardo. É uma pergunta que todo mundo faz mesmo, assim, né? Ou melhor, se faz. Qual que é o momento de cortar? Corta agora, não sei o quê. Bom, aí, deixa eu voltar agora. Então tá. Então, além disso, né, ó, voltei para cá. Então, a interpretação por essa via da ciência, estrutura do inconsciente, linguagem, a doutrina do significante e pensar no signo linguístico. A primeira coisa é isso, assim, aprender a escutar. Quando eu dou supervisão, quando a supervisionando já que são analistas é uma coisa. Quando eu dou supervisão ou dava na faculdade, o pessoal está começando, eu sempre falava assim, ó, cuidado para não achar o signo como uma unidade que não pode se separar, o significante se separar do significado, conjunto vários significantes produzindo diferentes significados e sentidos. E eu falava assim para eles, assim, ó, uma forma de você lembrar disso é que você não sabe de nada. Ainda que você saiba por você alguma coisa, você não pode saber pelo outro. Ou seja, assim, você é um idiota. Você não sabe o que é isso. Então, a pessoa chega e fala uma coisa que é do seu assunto, assim, da sua área, por exemplo. Você não estaria falando assim, eu sei do que você está falando. Sabe aquela coisa assim, eu sei exatamente o que você está falando. Só que quem procura uma terapia ou uma análise, muitas das vezes quer isso. Eu adoraria ir num psicanalista e falar, ele dizer assim, eu sei exatamente o que é isso. É isso, 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 isso. Fala, cara, que alívio. Que alívio que existem duas pessoas iguais na face da Terra. Eu não estou sozinho nesse desamparo. Tem alguém que sente e é igual a mim. É o que a gente quer? Um monte de gente quer isso. Mas qual que seria a posição do analista? Eu, que é isso? Quando a pessoa traz aquela coisa como muito certa, você sabe do que eu estou falando? Não.
Não precisa falar não, assim, né? Com deboche. Não, não, o que que é que você quer dizer com isso? O que que isso quer dizer? Então, a importância disso, dessa posição de eu não sei como você articula esse significado. Eu não sei a significação disso que você me fala. Você vai me contar o que que é isso. Até falei hoje com uma pessoa, ele assim, mas o que que é isso que tá acontecendo comigo? Eu falei, me conta. Como é que eu vou te contar? Eu falei, vai me contando. Mas só para te contar, eu eu faço a terapia sozinho. Eu falei, então, mas me conta, vamos ver. E é mó barato, porque a pessoa, quando conta, ela vai trazendo uma porção de coisas, ela vai explicando o que que é, ou tentando fazer isso. Enfim, só para não me atrasar muito, que eu já sei que eu vou me atrasar. Aí a outra dimensão da interpretação, a arte. Então ele coloca ali, né, o tato, ponderação, timing, feeling, a serendipidade. Vocês conhecem essa palavra? Bonita, né? É a disposição para ser surpreendido com uma coisa boa, assim, não é legal isso? É isso, né? A análise é você, o gostoso da análise é isso, é você se surpreender. E como analista, muitas vezes você se surpreende assim com o analisante, ou você se surpreende na análise falando coisas assim. Na minha análise dessa semana, eu me surpreendi com a palavra rotina, que eu falei com o quanto eu gostava da rotina, e ela vai lá e fala assim, rotina não muda, sempre a mesma coisa. Eu falei, mas é bom. Eu falei, não, mas a mesma coisa não existe, todo dia é diferente. E aí comecei a desconstruir a palavra rotina. Porque na rotina não tem desejo. É sempre a mesma coisa. Rotina não falta nada. Aí eu saí da análise fazendo e pedalando, né? Eu pedalo uma subida gigantesca lá da Faria Lima para cá, para os lados do Paraíso. E só pensando assim, quantos anos eu tenho a paixão pela rotina, sem me tocar o quanto a rotina elimina o desejo. Eu falei, porra, olha isso. Então, entende? Então, quando eu mostro essas coisas bonitinhas aqui, é para a gente começar a ter uma ideia, mas não é que a análise é assim. Não, nós vamos achar que não existe no mundo real. A pessoa fala assim, tá falando, aí você pega aquele trecho da palavra, oh, e acabou. Não, no mundo real não é assim que a análise funciona. No mundo real, você pega uma palavra, você martela a palavra ali, né? Como foi esse caso da rotina. Rotina é útero, né? Faz sentido, né? Faz sentido. É, além disso, então ele coloca, né? Então, assim, quando a gente for pensar na questão da interpretação, ele põe o seguinte, ó, que essa parte aqui da ciência, isso pode ser ensinado, isso é ensinável. Isso aqui não é ensinável. Como é que eu vou, por exemplo, a pergunta foi Eduarda, né? Que ela fala assim, qual que é o momento certo, então? Se fosse da ordem da ciência, eu falava, ó, quando aparecer esse aqui, você vai. Mas é da ordem do feeling. Só que o feeling, aí tem uns probleminhas, né? Acho que o feeling não é só um achismo. Tem um termo que eu gosto que é intuição. Como é que é? Intuição. Esse é o nome agora. Porra. Ah, porra. Daqui a pouco eu lembro. Mas quando você fala do feeling, essas coisas, tem algo aí que é da ordem da sua experiência, do seu tempo de análise, que é da sua própria análise. Não dá para você ser um analista sem fazer análise. Você tem que estar do outro lado ali, também. Você tem que ter essa experiência, né? Você tem que ter essa disponibilidade para encontrar ali uma surpresa ou você tem que ter ali, e muitas dessas surpresas ou vai te obrigar a tomar certas decisões, que é uma coisa que muitas das pessoas não querem, né? Elas não, por que que o neurótico não quer ver? Ele não quer ver porque se ele ver vai ter que fazer alguma coisa daquilo. Quantas vezes eu escuto assim, casais em crise, pessoa no casamento, no relacionamento em crise, que tá assim, ó, tá uma folha para ela ver que tá tudo ruim ali, né?
Tem só a caneta na frente, assim, mas a pessoa prefere ficar vesga olhando para a caneta do que olhar para o que está acontecendo, porque se eu olhar para o que está acontecendo, eu vou ter que tomar decisão. Porra, e dá um trabalho tomar decisão. Tomar decisão dá um trabalho mudar as coisas. Não, você tá tão, né? Então tem essa nossa tendência também, né? A querer ficar acomodado no que é ruim. Enfim. O problema é esse, é quando você começa a falar sem saber onde vai dar, pode ser que você fale uma coisa que vai virar um inferno para você, que vai te cobrar todos os dias de você sair desse lugar. Que acontece, você fala uma certa coisa ali, você chegou uma conclusão ali numa palavra, e aquilo vira um inferno. Eu lembro muitos anos atrás, que eu atendia muitos pais, assim, eu não atendia mais a criança, mas atendia os pais. E os pais, estava ali o casal, e aí eles estavam reclamando do outro, e aí uma hora um falou assim, divórcio. Causou um silêncio na hora ali, mas quando apareceu ali divórcio, numa das pessoas virou ali quase a sombra, onde ela ia, a palavra divórcio ficou em cima, não saía daí de jeito nenhum. Então, esse é um dos pontos assim complicados que você não sabe qual significante vai colar ali na pontinha da cadeia, mudando a significação toda. Entende? Além disso, pensando na. Então, essa parte um que eu queria trazer, tá? Nessa dimensão da ciência, dimensão da arte. Aí, além disso, você tem ali as dimensões bélicas que o Coutinho Jorge ele comenta, que o Lacan fala, de tática, estratégia e política. Então, que são três maneiras de orientar a ação do analista. Então, veja bem, né? Ó, interpretação, você tem essa dimensão da científica, de pensar a doutrina do significante, inconsciente e linguagem. Beleza, chegamos nisso. O estilo da arte, que tem a ver com tato, ponderação, o time, o feeling, a serendipidade, que além de você ter a experiência de atendimento, tem toda a sua relação com outras coisas. Você não pode ser um analista se você não faz análise, você não tem uma vida cultural, inclusive. Você tem que ler, você tem que ver filmes, você tem que ver peça de teatro, você tem que escutar música, você tem que sentir a vida. Você tem que amar, você tem que se relacionar, porque... Por isso que a gente... Acho que a maioria aqui é, né? O pessoal era muito apaixonado pelo Caligares, que era um cara que ele exalava experiência. Putz, foi ali, não sei porque, fez essa coisa. Porque é um cara assim, esse prazer essa disponibilidade para a vida é fundamental para um psicanalista. Eu sei que tem muitas pessoas que viram psicanalista por sintoma, assim. Poder ficar fechado, não falar com ninguém, escondido ali, falando um pouco, mas assim, vai ser ruim para você. Então, além dessa pensar na interpretação por essas duas vertentes, eu tenho aqui as três maneiras de orientar a ação do analista. Aí tem aqui essa ideia do Clausewitz, da Prússia, que o Lacan tirou para pensar como é que seria essa orientação do analista a partir dessas estratégias de guerra, em que eu tenho a tática, a estratégia e a política. Então, como é que o Clausewitz pensa, né? Ele coloca assim: o que é a tática? São os elementos concretos necessários no campo de batalha. Então, você precisa ter tanque de guerra, na época não tinha, né, ali, mas você tinha cavalo, você tinha armadura, tantos soldados, é o que você precisava ter ali como material concreto, como ferramentas para poder fazer essa batalha. Um outro ponto é a estratégia. Na estratégia, como vão ser essas sequências de batalhas, como é que vai ser o avanço dessas batalhas. Então, vamos por aqui, vamos por ali, e sim, né? E depois, por fim, quando eu tenho a conquista de um dos lados, é necessário o pacto para que os lados se acertem ali, que é a política. Então, a tática, são essa concretude inicial, o campo de batalha, o que é necessário para o campo de batalha, a estratégia, como a batalha vai poder se movimentar, vai poder avançar,
E uma vez que avançou, que teve a conquista, eu tenho que fazer o pacto ali para que as duas partes se acertem, para não ter ali um genocídio. Porque guerra, é interessante isso. Até antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha a guerra que é até um certo ponto, até o ponto de você impor ali o seu domínio sobre o outro. Só que depois da Primeira Guerra, e depois que vem bomba atômica, essas coisas, você tem guerras que você destrói completamente o outro. Não tem pacto. E esse é o grande medo, né? Quando não tem pacto, é que o simbólico ele está faltando ali. Não tem acordo. Aí é o perigo, né? Eu acho que esse é um dos medos que nós estamos no momento no mundo. Uns falam que tem aí uma terceira guerra para começar, não sei se é verdade ou não, mas ah, as armas de destruição em massa estão no jeito. E aí o Lacan ele pega essa ideia, o Clausewitz, tática, estratégica e política, e ele traz isso no texto Direção do Tratamento e coloca a tática é o encontro analista-analisante. É o começo ali desse encontro, procura ali uma análise, o que se oferece ali enquanto o dispositivo clínico, a estratégia, pensar na direção do tratamento. Então, a partir da demanda que a pessoa trouxe, qual vai ser a direção do tratamento? A pessoa traz uma demanda é sempre demanda de amor, não é isso? O que isso quer dizer? Demanda é sempre quer achar alguém que vai te dizer assim, olha, fique tranquilo que aqui você está com o pai, que está em casa. Não tem perigo nenhum. Todas as suas faltas estão garantidas aqui. Pode deixar que você não corre risco nenhum aqui de desamparo. E é interessante, eu não vou trazer aqui hoje, que não vai ser necessário e vai aparecer mais para frente em outros capítulos. Mas o Lacan tem uma explicação sobre necessidade, demanda e desejo, que é bem bacana isso. Né? Do bebê, inicialmente, um ser de necessidade, que o outro materno, por estar identificado, oferece tudo para esse bebê, mas que é passado para uma outra fase, para um outro momento ali, esse bebê tem que pedir, né? Só que ao pedir, olha que porcaria, né? Eu vou ter que pedir usando o significante do outro. É como se eu fosse para a Rússia, não soubesse falar russo, e eu quero me expressar, quero pedir alguma coisa, eu vou ver algum russo pedindo o que eu quero, vou supor que é aquilo e vou tentar falar igual. É isso que a criança faz. Ela usa o significante achando que, bom, acho que é isso aqui. Só que não vem exatamente o que eu pedi. E não vem só exatamente como eu pedi, mas não vem como eu pedi. Aquela coisa, né? Não quero só que você lave a louça, quero que você lave a louça feliz de estar lavando a louça. Tem mãe que falava assim? Você vai lavar a louça com má vontade, não precisa lavar. Porra, já estou lavando, você quer que eu lave feliz ainda. Então, quem chega numa sessão ali no consultório está com a demanda de amor. Quer ser entendido, quer que aquilo seja resolvido, quer que o outro pegue no colo, muitas vezes. Esse é o ponto, aí é uma coisa, é a minha crítica, né, em relação, por exemplo, a abordagens como Winnicott, como Ferenczi, como Corrute. Eu adoro essa turma. Eles falam para tipos específicos de pacientes chamados egofragilizados ou que passaram por um trauma de ordem, assim, gigantesca ou de precarização na formação narcísica, o que exige um outro tipo de manejo ali. E aí confunde que neurótico tem um discurso parecido, tem um discurso pedindo essas coisas. Só que não é para oferecer, porque não é disso que se trata. Porque essa pessoa vai pedir no colo, pedindo que você preencha a falta, pedindo essa demanda de amor, você vai oferecer isso, o que vai acontecer é criar angústia. Porque não aparece o desejo, quando tem desejo, você está angustiado. Então não é que, não acho errado Winnicott, Corrute, Ferenczi e outros.
Só acho que às vezes tem um risco de você escutar, ou melhor, deixar de escutar uma pessoa neurótica na sua demanda, sem fazer deslizar para o desejo, oferecendo exatamente aquilo que não é para ser oferecido, que é uma presença onde tem que ter falta para poder possibilitar o desejo aparecer. Mas, enfim, então aqui na estratégia, nesse momento, direção ao tratamento, o que poderá fazer com essa demanda? E qual que é a política, né? Ó, vocês viram esse comentário? Ah, mas eu concordo, poxa. Ah, comentário sensacional. Tá bom. Poético, poético demais. O que é a política? Que o analisante se disponibilize para a abertura do inconsciente e que ali tem o desejo do analista, o desejo de escutar aquela pessoa. E é interessante que o Clausewitz, ele vai dizer assim, quanto mais para baixo aqui, mais livre é a ação do sujeito. Então, para ele, na tática, os elementos concretos ali, menos liberdade. Você tem que ter aquelas coisas necessariamente, não tem que ter variações. Na estratégia, pode ser um pouquinho mais flexível, mas é mais flexível. Na política, é o ponto mais à vontade, mais livre das decisões, dos acordos. O Lacan inverte, fala assim, não, pelo contrário. O que é mais livre aqui, mais elementos, mais variáveis, é esse plano de encontro. Aí depois eu tenho a direção do tratamento, não é tão livre assim. Já tem que ter aquela dimensão da hipótese diagnóstica, né? O diagnóstico diferencial. Então não é tão livre assim. E quando você fala da política, é onde tem a menor liberdade, assim, menor variável. Por quê? É sempre uma mesma coisa que está ali. Que é o quê? O desejo de que a análise aconteça. Seja a abertura do inconsciente por parte do analisante, seja o desejo do analista de escutar o sujeito. Sim? Aí, quero mimimei. Deixa eu ver aqui. Aí, só para... Aqui, tá. Explicação. Tenho 10 minutos. Vou tentar ser rápido aqui. Veja que assim, se vocês olharam um capítulo, eu trabalhei acho que 4 páginas só, porque eu não tive pressa, que tinha muita coisa para trabalhar ali. Eu ainda não estou no ritmo que eu quero, até me acostumar. Quando eu vou ligar aqui, eu tenho que ligar tanto equipamento que tá, ainda estou me perdendo tudo, mas enfim. Só mais uma parte que eu acho que é legal pensar nisso, e que tem tudo a ver com o que está sendo falado até agora, quando ele fala assim, ó, ciências das eróticas do corpo. É isso? É, ó. Na página 47. Ciência das eróticas do corpo, que eu preferi chamar, até o ponto que eu vou trabalhar com vocês aqui, psicanálise e hermenêutica, tá? Por que psicanálise e hermenêutica? Veja que tem tudo a ver com o que eu falei até agora, a estrutura do significante, que é essa separação significante-significado. Uma primeira coisa que ele põe ali que eu achei muito legal, é assim, o psicanalista não é um sábio. O sábio não é curioso. Não é isso? Ou seja, quando alguém te chama de sábio, tá te chamando de cabeça fechada, assim, né? Curiosidade de nada, você sabe de tudo. Agora, tem que tomar muito cuidado com essa ideia de curiosidade do analista, tá? Porque tem futriqueiro psicanalista, que tem curiosidade de fofoca. Tem curiosidade só porque tá curioso, assim, sabe? Mas sei lá, a pessoa tá contando um negócio e quer saber quem é a pessoa que quer ver a cara, assim, mostra a cara da pessoa que você tá, mostra o celular, deixa eu ver quem que é que você tá falando. Não é isso, né? Qual que é a curiosidade do analista? A curiosidade do analista é que ele sempre quer saber outra coisa. É sempre uma outra coisa que me interessa. A postura é mais ou menos assim, ó. Tá, isso você já sabe, mas e o que mais?
né? É sempre uma outra coisa que nos interessa. E é interessante isso, porque se a gente for pensar, a pessoa, quando chega numa análise, ela está fechada mesmo num discurso, num saber, ela fica girando ali. Enquanto não aparecer uma outra coisa, não abre isso. Tem uma psicanalista, eu não vou saber o nome agora, mas é um livro sobre psicanálise com crianças, que ela usa um conceito que eu gosto, que é falar sobre tem que dar jogo. E jogo, ela usa uma referência, quando você pensa no pneu da bicicleta, por exemplo, que ele está alinhado ali, mas quando está com o jogo ele fica com folga, por isso que ele mexe. Então, assim, se a pessoa está num discurso fechadinho, repetitivo, que é a mesma coisa sempre, a análise não vai permear. Agora, quando é possível saber uma outra coisa, né, apontar para uma outra coisa, um outro saber, porque é aquilo, tem gente que chega no seu consultório, já sabe tudo, já foi no Tata Healing, já foi no não sei aonde, já falou com não sei quem. Você fica assim, e você está aqui para fazer o quê? Porque tem gente, tem os colecionadores de profissionais, que assim, já foi no Teta Healing, já foi no coach, já foi no Pai de Santo, vou no psicanalista. O que você tem para falar? E é muito mais interessante engajar a pessoa em querer construir um outro saber para além desses todos que ela já tem até agora. E aí, nessa hora, a galera mais senso comum, mas a vida fácil do psicanalista, né? Isentão ali. O que que você acha, né? Ele quer. Cara, é muito mais difícil. Eu seria bilionário se eu fosse trabalhasse com motivação de pessoas e vamos lá, vamos resolver as suas coisas assim. É muito mais fácil. Faz isso, isso, isso. O difícil é, ó, tem isso que você sabe, que é a sua rotina, sempre a mesma coisa, e a gente tem que achar alguma coisa que saia da rotina. O que marca a diferença. O que não é nada disso. Aquilo que todas as suas explicações nesse ponto não alcança. É a folguinha ali, ó. Ó, aquela linha que escapou, olha assim, ó, escapou uma linha aqui, dá para puxar. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, a Elis disse assim: não seria sobre o que o paciente está entregando, mas o que está por trás dessa entrega? É isso, é no sentido até do próprio Freud, do conteúdo latente e o conteúdo manifesto. Tem o manifesto, que ele fala, que ele sabe, mas o que tem por trás disso? Mas vamos traduzir para aqui. É sair desse nível da demanda e essa aventura aí para o desejo. Sair da rotina e buscar alguma coisa fora da rotina. Mas sem aquele slogan pensar fora da caixinha, que é outra coisa, né? Ó, seria porque a análise tem que levar ao desequilíbrio? Não sei se tem que levar ao desequilíbrio, mas o desequilíbrio vai ter que fazer parte, né, Márcio? Você como clínico aí, você sabe que precisa, às vezes, quando está estanque ali, vai precisar dar uma sacudida para, né, retomar algumas coisas. Então tem algo nesse sentido, sim. Você ganharia muito mais dinheiro com a psicanálise selvagem sensacional que você faz quando quer fora do set. Também acho. Mas eu não estou pronto para tanto dinheiro. Então eu vou seguir aqui no psicanálise. Bom, além disso, então vocês têm que ser curiosos. Não curiosos de ficar futricando a vida dos analisantes, mas curiosos em querer saber uma outra coisa. Tá, mas você já sabe. O que que você não sabe? Por isso que às vezes cabe o silêncio na clínica, na sessão. O silêncio às vezes incomoda, a pessoa fala alguma coisa que nem ela esperava que. E é interessante, né? Até eu tenho essa opinião porque eu vejo na prática, assim, clínica. Tem, quando a pessoa fala assim, já escutei de analistas, amigos meus, assim, eu vou encerrar o processo porque a pessoa não está trazendo mais nada de novo. Então, aumenta a frequência, que aumentando a frequência, fica essa pressão de produzir alguma coisa, e vai. Quer dizer, às vezes vai. Bom, é,
Tem a definição do, acho que não sei se é o Einstein que fez isso, né? Que a definição de estupidez é fazer a mesma coisa buscando resultados diferentes, né? Mas aí tem uma frase do Manuel de Barros que é repetir e repetir até fazer diferente. E que, pensando em psicanálise, não tem repetição. Não é nem pensando em psicanálise, é pensando nos fatos. Nada é igual. Ah, mas é parecido. Parecido não é igual. Então, quando você começa a sair dessa ideia de ficar achando o que é igual e começa a apontar o que é diferente, começa a aparecer esse espaço de uma outra coisa, que vai engendrar o desejo, né? Por que que a psicanálise se diferencia da hermenêutica? Então, a hermenêutica, ela tem uma visão de mundo, você pega um conceito e ele é explicado dentro de um grande saber, né? Você pega aquele conceito ali e está explicado dentro de um campo, de um acumulado de conhecimento. E a psicanálise não é isso, né? Às vezes tem aquela ideia de que o paciente ele vai mostrar qual que é o repertório dele, para quase construir o dicionário de significações dessa pessoa. Se você faz isso, você está fechando ela. É sempre à disposição para o novo. Por isso que esse papo, assim, a psicanálise é no passado, só fala da infância. Não. Ela vai para a infância para eliminar o passado que não passa. Porque a ideia é despontar para um novo. Alguma coisa nova que não se sabe. Vai, vai, vai. Porque você tem que se apegar àquilo e não vai para frente por conta disso. E aí ele fala assim, ó, olha que interessante, que é o que está aqui na frente, ó. O inconsciente não é ôntico, e sim ético. O seu modo de enunciação da verdade não remete, como na tradição filosófica, às possibilidades de realização do ser, mas ao que dele se furta, negando-lhe a realização. Olha que frase bacana. Por que que o inconsciente não é ôntico? É ôntico tem a ver com a existência. O inconsciente não é coisa que existe assim. Porque nós aprendemos muito isso, que o inconsciente ele é cheio de imagens, de palavras. Não é isso que a gente pensa? Às vezes. Como se fosse um grande baú com uma porção de coisas. O próprio Freud fala isso. Por isso que quem pega os estudos de quem vem do Alfredo Eisenstein, que ele vai, né, você pega ali o Goldenberg, Desler Lacan, essas coisas, começa a ver que o modelo de inconsciente freudiano ele é bem diferente do modelo de inconsciente lacaniano, é bem diferente do modelo de inconsciente freudiano. Mas, enfim, não vou entrar nessas separações ainda. Mas só para entender por que que ele é ôntico, né? Não é ôntico e sim ético. Porque o inconsciente não está ali, ele não existe, na verdade. O inconsciente só existe quando o sujeito topa que o inconsciente exista. Autoriza o inconsciente a existir. Vou dar um exemplo. Para minha mãe, o inconsciente não existia. Porque eu falava para ela assim, ah, mãe, um ato falha. Que ato falha? Que essas coisas que você estuda, não sei para que eu paguei tanta escola para ficar estudando essas porcarias que você estuda, não tem nada a ver, só essas bobagens do Freud aí. Você não foi trabalhar na Volkswagen, já tá ganhando bem na Volkswagen. É assim, não tem consciência. Você tentar fazer alguma coisa, não tinha efeito sobre ela. Tava conversando com uma colega minha, aí ela mandou um ato falho, assim, muito curioso. Ela falou o nome de um ex, né? Mas num contexto muito interessante. Falei, qual é o nome do seu ex? Ah, porque deve estar falando de mim agora. Que tem essa crença popular. Eu falei isso porque ela está falando de mim agora. Eu falei, não pode ser outra coisa? Ah, não. Mas será? Então, tem consciente para ela? Não, porque ela não se coça com isso. Não dá nada assim. E aí você verifica isso na clínica. Você recebe uma pessoa, uma das coisas que você faz é verificar se tem condições de análise. Porque às vezes você fala, você aponta, né? Troquei a palavra. Sim, mas e o quê? Então, quando fala de uma ética, isso aí fala no cenário 7, né? É porque tem um acordo que se estabelece no começo de uma análise. O próprio Freud falou, livre associação. Você vai dizer tudo o que vier à cabeça, sem censura. Aí o Freud coloca, mas por que um cara, né? Por que que um sujeito falaria para mim tudo que vier à cabeça? Porque ele me coloca num lugar transferencial. Ele me põe no lugar de uma figura significativa.
no lugar do pai, da mãe, de um professor, que o Lacan diz, de um sujeito suposto saber, um sujeito que sabe dele. Por isso que ele fala para você, porque ele acha que você sabe. Então, só quando isso acontece, o inconsciente de fato está ali, ele se estabelece. O inconsciente não está dado. Por isso que é perigoso, assim, quando você pega uma situação que aconteceu, uma reportagem, um filme, você vai fazer uma análise desse filme, que eu falei na semana retrasada, né? O próprio Freud fazendo isso. É em transferência que você pode fazer alguma interpretação. De fora, você está só projetando, você está projetando coisas suas. Então, nesse sentido, que ele é ético e ele não é ôntico. O conceito não existe, ele se estabelece numa análise. Ah, mas eu solto, mas fulano de tal fala, faz atos falhos o tempo todo. Se ele não se interroga sobre os atos falhos, não serve para nada. Garanto que todo mundo tem na família algum turrão da família que não acredita em nada disso. Nossa, bobagem. Não adianta, você fala, isso não é coisa nenhuma. Por fim, para encerrar aqui por conta do horário, ele diz assim, né, o Coutinho Jorge? É, que se o sujeito vai para uma análise só para se conhecer, uma análise não se sustenta. Tudo bem que tem aquela famosa passagem que o Lacan fala, se alguém vem se conhecer, eu despacho. Vai muito da nossa escuta, da nossa arte de interpretação, conseguir fazer com que a pessoa, de alguma forma, traga alguma coisa para além de se conhecer. Porque tem um sofrimento ali, a pessoa quer se livrar. Agora, tem um sofrimento que quer se livrar e está disposto a aventurar na explicação disso, que às vezes acontece da pessoa vir, faz uma entrevista, duas, fala, não gostei. TCC me interessa mais, por exemplo, me responde. E aí ele coloca assim uma coisa que eu achei muito bonita, que ele fala, é uma verdadeira luta do sujeito com as palavras para aliviar seu padecer. E nessa hora eu lembrei de uma frase que eu adoro, da Hannah Arendt, que ela fala assim, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Vocês conhecem essa frase, né? E é isso, as pessoas estão contando a história das suas dores aí, e muitas vezes não consegue mais contar essa história, e por isso que procura uma análise. Que uma análise é aquilo, cura pela fala, é falar, vamos falar disso. E quantas vezes eu escuto isso? Eu não entendo como é que eu ficar aqui falando disso vai servir para alguma coisa. Eu sempre recebo muitas pessoas assim, né? Uma galera que chega assim, só eu falar vai resolver? Eu falo, não sei se vai resolver, mas alguma coisa vai acontecer, né? Então você vai falando para poder tornar essa dor aí suportável. E aí tem uma coisa, aí não vai dar tempo hoje, que ele comenta da crítica do André Green em relação ao Lacan. Porque quando passa por tudo isso, e tem até um ponto que o Coutinho Jorge ele começou a abrir, mas ele não desenvolve. Por isso que eu não trouxe ainda aqui agora, porque ele fala que não é só a questão do significante da palavra, tem uma dimensão afetiva. Mas o afeto é um conceito bem complicado em psicanálise, né? Tudo bem, o Lacan pega ali o primordial dos afetos, a angústia, que não engana. E aí você tem uma crítica do André Green. Vocês conhecem o André Green, né? E ele estava ali nos seminários de Lacan e ele encheu o saco do Lacan algumas vezes sobre a questão do afeto e o Lacan desviou ali, acabou não respondendo. E ele escreve um livro chamado O Discurso Vivo, que em linhas gerais está dizendo assim, ó, André Green, tendo sido aluno direto de Lacan, vem nesses últimos 15 anos se destacando pela elaboração cuidadosa de críticas à obra deste. O Coutinho até coloca assim seu, acho que é arquirrival, alguma coisa assim, né? Que é bem. E o Green, o André Green, ele vai encontrar suporte ao que ele não encontrava no Lacan em Winnicott. Só que o Green é assim,
Não é porque ele gostou de você que você virou santo para ele. Ele vai até as últimas consequências. Tanto é que depois ele critica o Winnicott também. Então, mas ele fala assim, ó, sobretudo no que diz respeito aos aspectos quantitativos de sua concepção psicanalítica. A psicanálise lacaniana, porque se apoia em uma teoria do significante, eminentemente preocupado com o problema da representação, teria feito letra morta dos aspectos quantitativos, tal como elaborados originalmente por Freud. A teoria desenvolvida por André Green, na obra que nós apresentamos, foi utilizada por Deleuze e Guattari, no Antiédipo, como uma das peças mais importantes na produção de sua prodigiosa crítica à psicanálise. Então, eu trouxe essas coisas para vocês, que eu acho que é um ponto importante para se questionar, assim, né? Se isso que eu apresentei hoje para vocês, que está no livro, se isso faz da psicanálise lacaniana, pelo menos como é colocado ali no livro, um tipo de psicanálise puramente intelectual. Claro que ele depois vai mostrar que não é por essa via, porque você tem ali a questão da angústia, a angústia como o afeto primordial e essa angústia articulada a diferentes significantes, produzindo um colorido de afetos, né? Esse selético tem relação com o desejo do sujeito? Tem relação com o desejo do sujeito, sim, nesse sentido de ter uma falta de saber que ele quer saber em análise, tendo como suporte dessa busca o analista. Aí sim, é nesse sentido. Então, acho que para hoje é isso. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Apagou aqui? Está aparecendo ainda? Tô. É, daqui a pouco eu falo com o pessoal do YouTube. Certo, gente? Deixa eu ver aqui que eu tenho que fazer. Sai daqui, sim. Eu quero interromper compartilhamento. Pronto, agora eu posso ver todo mundo aqui. Ah, bacana. Muita gente aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Bom, então é isso. Ó, vocês viram que eu até mandei lá no grupo, eu sabia que era mentira, mas eu tive que mandar mesmo assim. Então, alguém perguntou, vai ser um capítulo por encontro? Eu tinha essa opção de fazer um capítulo por encontro, que dá para dar aquela condensada, mas eu pensei, eu não tenho pressa nenhuma, porque eu não tenho prazo. Quem quiser seguir também não tem prazo, então eu vou seguir nessa velocidade, porque tinha tanta coisa legal para falar desses detalhes que eu preferi não correr com o capítulo. Então, no próximo encontro, eu continuo no capítulo 2. Tem muita coisa legal ainda sobre Freud e a tradição, a via régia para o inconsciente. Ó, talvez uns 2 encontros ainda para encerrar o capítulo 2. É isso mesmo. Uns 2 encontros ainda para encerrar o capítulo 2. E é isso. Aí vocês fiquem à vontade para mandar no grupo perguntas, não só para mim, para vocês, responder entre vocês, para vocês interagirem ali. Que mais? É isso. Então, agradeço a presença de vocês, a paciência. É verdade, a videoaula do Como o Inconsciente Pensa. Já vou colocar na sequência aqui, já coloco lá para vocês. E aí, semana que vem, encontro vocês aqui mais uma vez, tá bom? Deixa eu fazer aquele retrato para mostrar que vocês estavam aqui. Olha só, todo mundo sorrindo. X. Espera aí que tem outras pessoas em outros. Deixa eu ver aqui. Aqui tem outra turma. Ah, mas vocês estão tudo com a câmera fechada, meu? Ah, tá bom. Aqui tem outra. Aí tem outra aqui. Ó. Pessoal, tudo com a câmera fechada. Tá bom. Então, voltei para cá.
Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Bom descanso. Obrigado pela companhia. Se tiverem questões, contribuições, manda lá no Telegram, tá bom? Tchau, tchau.